Ya podemos comenzar, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro en español, organizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia, con la ayuda de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Antes de empezar, un poquito recordarles cómo va a ser el intercambio en esta plataforma que estamos usando. Ustedes pueden hacer las preguntas en donde dice Q&A. Tiquear ahí y les va a aparecer, se les va a abrir la pantalla para que puedan realizar todas sus preguntas en relación a la charla de el gran invitado que tenemos hoy, que es el doctor Fernando Senes. Bueno, Fernando, yo tengo aquí anotado que Fernando es profesor de neurología y director del programa de epilepsia del Laboratorio de Neuroimágenes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Campiñas, de Unicamp, de Sao Paulo, Brasil. Pero Fernando es más que esto. Fernando, la verdad que es un orgullo para Latinoamérica tenerlo a Fernando explicando esto acerca de las imágenes en estatus epiléptico, y es un orgullo de que Fernando sea el representante latinoamericano y actualmente es el director, el editor de la revista Epilepsia. Así que para nosotros tenerlo Americana de Epilepsia y ser parte de ese team, la verdad que es un orgullo para todos. Eh, Así que bueno, la idea un poquito entonces es recordar cómo es la modalidad del curso. El curso tiene una parte teórica a la cual ustedes van accediendo todos los viernes de cada semana. Son 6 encuentros teóricos, 2 encuentros en vivo con presentación de casos clínicos al final. Una vez que ustedes terminan con esta actividad de la fecha, ya se les va a habilitar el examen. Cada uno de los módulos que estamos viendo, ya vimos el primero, hoy tenemos el segundo de imágenes, termina con una pequeña evaluación en relación a lo que estamos, a los temas, digamos, que son tocados en cada una de estas etapas. Recuerden entonces las preguntas dirigidas aquí donde dice Q&A. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Fernando. Y Fernando, lo primero que nos gustaría saber es un poquito que nos hables antes del estatus imágenes, un poquito sobre lo que es la Academia de Epilepsia organizada por la Liga Internacional, de la cual vos también formás parte en esto. Muchas gracias, Damián. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted. Voy a comentar un poco acerca de la academia de la ILAI. Yo voy a compartir una diapositiva. Un segundo. Ok. Y ahora tenemos aquí. Bueno, sí. Ok. Ok. Están, proyectando la diapositiva, ¿sí? Sí, sí. Sí. Ok. Además de otros cursos que son Virepa, que creo que la mayoría de ustedes ya conocen a Virepa, tenemos, por ejemplo, excelentes cursos de electroencefalograma y también de neuroimagen por la Virepa, pero más reciente se creó o que se llama Eli Academy. Eli Academy, que pode se aceder a la página de Eli, é uma plataforma de vários módulos, nível 1 ou 2 e assim adelante, em que se pode aceder em diversos idiomas, incluso em espanhol. E aí há cursos que são muito interessantes. Por exemplo, cursos de farmacologia, em que ele de testaje es muy profesional, muy entretenido y es una manera de aprender de una forma muy
dinámica, que no es solo un texto como en un libro o una charla, pero que sino hay respuestas, hay coaches, hay un montón de cosas que yo creo que vale a pena para usted, los que no la conocen, visitar y quizá tener uno de estos cursos de Eli Academy, porque está muy bien elaborado todo este curso. Entonces, con eso posso falar. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Fernando. Entonces recomendamos sobre todo para aquellos que siguen, ¿no?, la parte de epilepsia. Sabemos que en este curso hay gente que quizás no sigue lo que es la carrera de epileptólogo dentro de la Liga Internacional, y pero para aquellos que la siguen, la verdad que es muy importante tener esta información de primera mano a través de la página de la ILAI, y son modalidades que están en creciente crecimiento, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, gracias, Fernando. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas en relación a la fecha, que es neurogénesis en status. Eh, Uno a veces siempre tiene la tendencia a decir, bueno, paciente en status, necesito una resonancia. Pero vos empezaste, digamos, tu charla diciendo que la tomografía es un elemento clave dentro del paciente y que es más fácil de acceder que una resonancia magnética, ¿no? Si quieres comentar algo sobre esto. Sí, la cuestión primero es técnica, ¿no? Em, los exames de TAC hoy son muy rápidos, entonces se adquiere todo el cráneo en cuestión de segundos, sobre todo con las TACs multislices. Es un aparelho abierto, entonces si el paciente está con intubação orotraqueal ou se há outras necessidades. Isto permite que toda a equipe aí esteja de suporte, enquanto que a ressonância é um ambiente muito cerrado, muito claustrofóbico, e não se pode aí adentrar um paciente que esteja muito instável, muito grave ou com crises, porque, primeiro, não será de buena calidad, segundo, porque es por la seguridad para el paciente. Entonces, la resonancia, es claro que va a aportar más informaciones, pero el TAC es un examen para triaje muy rápido y muy preciso para cosas que son más importantes y graves, como sangramientos, tumores, hidrocefálias e coisas que necessitam uma intervenção pronta, não? E a ressonância seria, então, o exame que hacemos quando o paciente está mais estabilizado, seja quando sai do status epiléptico ou se está já medicado e estabilizado e se pode ser bajo anestesia e com o controle durante el exame. Entonces, la secuencia es justamente el TAC y siempre que, cuando posible, hacer la resonancia. Perfecto, sí, o sea, tener el concepto, digamos, que la resonancia nos va a aportar más información en lo que hace a tratar de obtener la etiología, pero que a pesar de que uno disponga de la resonancia, muchas veces es compleja, como decís vos, ¿no? Incluso los terapistas dicen, no, yo prefiero no bajarlo porque el paciente no está hemodinámicamente estable. O sea, uno tiene que tener en cuenta que el paciente con estatus, además de la afección cerebral, hay un compromiso sistémico que muchas veces el terapista nos dice, bueno, no está en condiciones, esperemos. O el anestesista dice, no, la verdad que es un poco complicado, esperemos. Es cierto, digamos, como dice Fernando, es mucho más sensible y específica la resonancia magnética, pero la tomografía es útil en el primer momento, ¿no? Apenas entra el paciente a la guardia, como para obtener una información rápida y de toma de decisiones en la urgencia. E mesmo antes del paciente adentrar el ambiente de terapia intensiva, por ejemplo, está en la sala de emergencia, el paciente entra y ahí tenemos que hacer un montón de exámenes. Y una de las pruebas importantes es un examen de líquor, ¿no? El líquido cefalorraquidiano, y que la mayoría de los centros, y creo que debería ser todos, pero el cierto es nunca hacer una punción lombar
si antes tener un examen de imagen, ¿no? Porque no se sabe si hay una masa con deslocamento y que ponga en riesgo el paciente tener una herniación aguda después de una punción lombar, por ejemplo. Entonces, la TAC también sirve para eso, para tener seguro que yo puedo hacer un examen de líquor con tranquilidad. Y eso se faz rapidamente. E mesmo quando o paciente está aí já com las vias aéreas protegidas, se está entubado, se necessita, etc., etc. Pero mesmo com toda la correria, como dizemos aqui, para hacer todas as medicações, se pode ir junto para a tomografia, para o ataque, pero la resonancia eso no es posible, ¿no? Bien. Aquí hay una pregunta, ya entrándonos en relación al uso de la resonancia magnética, es ¿cuál sería la clave para diferenciar, por ejemplo, una encefalitis herpética de una encefalitis autoinmune? Okay, esa es, También preguntan acerca del Sacco-Creutzfeldt, pero quizás sea esta, digamos, una de las claves, ¿no?, de la resonancia magnética. A ver, qué parámetros, qué elementos uno dice, bueno, esto me orienta a pensar más en una encefalitis herpética o esto en una encefalitis autoinmune. Ok, essa é uma pergunta excelente porque muitíssimos, e é minha opinião, que muitíssimos de los pacientes que hace 20 anos tratávamos todos como encefalite herpética, hoje sabemos que são encefalites autoimunes, não? Pero como mostrei em algumas das diapositivas, a primeira diferença é que, em geral, a encefalite herpética é muito agressiva, muito destrutiva, e, sobretudo, com ressonância magnética, não? O ataque pode, muitas vezes, não demonstrar todo o dano agudo que se passa, pero a ressonância é muito sensível. Então, há muita destruição de tecido, sangramento, edema, alteração em imagens T2, flare, sobretudo. E isso em paralelo com o eletroencefalograma, quando encontramos alterações muito pronunciadas, com lentecimento, com atividades, às vezes periódicas e muito impressionante. Enquanto que las encefalites autoimunes, há grado de manifestações, muitas vezes, não temos alterações significativas na ressonância, outras vezes sim temos, pero la maioria absoluta de los pacientes, incluso todas as encefalites, não tem tanta alteração como se vê em la maioria de los herpes. Então, o grado de destruição, sobretudo bilateral e todo, é mais importante. Outro é que tanto a encefalite límbica quanto a encefalite herpética incidem nas mesmas regiões, são regiões parecidas, não? Sistema límbico, temporal e tudo. Pero a intensidade de alterações, sobretudo em la fase aguda, é muito impressionante. El segundo, el outro ponto, é o exame de líquor, é que em la herpética é muito mais inflamado, com muitos leucócitos, muitas vezes com neutrófilos também, e isso, em número de células, não se vê tão elevado em las encefalites autoimunes. Pero é claro que toda a enfermidade, se estamos desde o princípio, nos primeiros momentos, as duas podem se parecer, não? Pero depois do segundo, terceiro dia, se o líquor não está muito alterado, se não há alteração de ressonância, não deve ser herpética, pero eso es por la mayoría, por lo menos. Bien, o sea, uno no solo analiza la imagen, sino que también analiza clínicamente el paciente. Pero como vos decís, Fernando, a veces la forma de presentación inicial es similar y uno a medida que pasa el tiempo va analizando, ¿no?, las características del electro, la evolución, si obtiene la resonancia magnética y en eso uno trata de certificar un poquito mejor el diagnóstico. Sí, es por eso que el principio es razonable de hacer la ciclovir para los pacientes hasta que tenga
más certitude que no es herpética y ahí después puede sacarlo y continuar con otras terapias, ¿no? Perfecto. ¿Y algún comentario sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs? Que aquí, bueno, preguntaban si era diagnóstico diferencial en relación a estas entidades. En general, el Creutzfeldt tiene una presentación muy particular, ¿no? El paciente no es una enfermedad tan aguda cuanto las encefalitis autoinmunes en general y herpética. El Creutzfeldt en general manifiesta con algunos síntomas más poco específicos, alteraciones conductuales, memoria y las mioclonias son muy importantes. El paciente tiene caídas y tiene problemas y después son las otras manifestaciones. Esto la mayoría de los pacientes. Pero cuando el paciente empieza a tener muchas crisis, además de eletroencefalograma, pode não ter, não, ainda não ter lá os complexos periódicos clássicos de Rademacher, que são em torno de 1 segundo, que é característico da enfermidade, porque muitas vezes isso tarda a aparecer. La ressonância vai ter uma alteração, sim, muito específica, muito interessante, sobretudo em las tomadas de difusão, em que vamos a ter um sinal muito característico cortical, como se desenhado com uma caneta, um lápis, muito bem em regiões distintas. Creutzfeldt. Não há muita alteração da substância branca e estes, sobretudo em las sequências de difusão e pesadas em T2, essas alterações são muito sugestivas de Creutzfeldt e não aparecem nas outras encefalites. Perfecto. O sea que imagenológicamente sería bastante diferente, ¿no? La presentación de una herpética con un Creutzfeldt o alguna autoinmune, por ejemplo. Sim, sim. Pero também clinicamente, na maioria, são muito distintas. Perfecto. Acá hay una pregunta muy interesante que es cómo intentar diferenciar, ¿no? Los cambios generados por una encefalitis autoinmune de los cambios generados por el estatus epiléptico. Vos hiciste un comentario dentro de tu charla, ¿no? Que es un poco complicado, pero bueno, quizás si quieres remarcar un poquito más acerca de esto. Uhum. Sim, esta é uma pergunta muito importante, muito sencilla, porque en la realidade não é possível separar 100% uma de la outra, porque são, mira, la encefalitis, temos dois tipos de encefalites autoimunes, não? Las de anticorpos de superfície e las que são mais chamadas intracelulares, que são mais em geral, mais associadas com neoplasias, com tumores, que elas de superfície, ambas podem ter com ou sem neoplasias. Então, quando falamos, por exemplo, de las encefalites de anticorpo de superfícies, como anti-NMDA, o componente inflamatório, sobretudo mediado por células T e outras células de inflamação, é menor y tenemos mucha disfunción de las neuronas que causan la sintomatología. Entonces ahí no vamos a tener muchos edemas, muchas alteraciones, y eso está más relacionado cuando el paciente está con muchas crisis. Entonces esto nos indica que, por ejemplo, en las encefalites por anticorpos de superfícies, las alteraciones que vemos podem estar mais relacionadas com as crises generadas por la encefalite do que por dano em la encefalitis propriamente dita. As outras encefalites, por exemplo, podem ter mais alterações inflamatórias propriamente dita, e aí sim, essas alterações, sobretudo de intensidade aumentada de flare, ser mais relacionado com a inflamação por la encefalitis, não? É o que passa, por exemplo,
também com encefalite associada a anticorpo anti-MOG, que é muito semelhante a outras síndromes de anti-MOG, que se vê alterações clássicas inflamatórias pela encefalite que não tem muita relação com as crises. Eu diria que o mais complicado é quando estamos em status, não? Status epilépticos, diferente das crises aisladas, o status epilépticos traz cambios que são muito graves e muito diversos em sistema, não só em sistema nervoso central, pelo todo. Então, aí temos muitos cambios, e esses cambios muito provavelmente são mais relacionados à gravidade e duração dos status epilépticos, pero separar o que é a causa da encefalite e o status nessa situação, eu creio que não é uma coisa possível de hacerlo, muito difícil. Bien. Profundizando un poquito en esto, en relación a la etiología de la encefalitis, digamos, si la imagen por ahí ayuda a pensar en algún tipo específico de encefalitis. Encefalitis por NMDA tiene esta presentación, el GI1 tiene esta presentación, GAD tiene esta presentación. ¿En qué nos puede ayudar la resonancia magnética para tratar de diferenciar unas de otras? Ok. Bueno, talvez a mais importante informação que a neuroimagem fornece em algumas dessas é a ausência de alteração na neuroimagem. Quero dizer, se tenes uma encefalite que clinicamente é muito grave e às vezes temos pacientes que estão em coma ou em status, hacemos uma ressonância e não se vê nada, uma imagem quase normal. Isso é muito sugestivo de anti-NMDA. Anti-NMDA pode ter alterações, mas temos esta discrepância entre a gravidade dos sintomas, incluso com a apneia central e outros sintomas que podem ter, que são muito graves, e uma ressonância que é praticamente negativa, ou com pouquíssimas alterações. Então, aí é um indicador que pode ser mais um anti-NMDA. Se hablamos de anti-LGI1, por exemplo, isto já tem mais correlação com alterações hipocampales, por exemplo, com hipersinal e outras, né? Se hablamos de anti-GAD, anti-GAD é uma forma de encefalite que, na maioria das vezes, não tem nenhuma manifestação super aguda quanto el NMDA e anti-LR1, por exemplo, ou MOG, ou outras desse tipo. O anti-GAD é uma forma mais arrastada e muito frequentemente tem esses sintomas cerebelares ou outros sintomas periféricos, não? E anti-GAD pode ter alterações ou não na ressonância em geral, quando tem só mais a nível cerebelar e hipocampal. Então, se tem essas alterações, e aí se pensa um pouco mais em anti-GAD. Pero eu não me recordo de ter visto pacientes com anti-GAD que seja muito agudo em termos de epilepsia, status. Temos, por exemplo, as formas como a persona rígida, e que são muito graves, pero o curso é distinto. É um problema mais motor, mais de coordenação cerebelosa e também de espasticidade. Pero quadro encefalítico propriamente dita, agudo, com crises ou sem crises e grave, não se vê muito com anti-GAD, se vê mais com as outras autoimunes, sobretudo com as paraneoplásicas, não? Anti-IO, vários outros desses anticorpos. Perfecto. Otra pregunta que nos llega acá es, ¿hasta cuándo, hasta qué tiempo, durante qué tiempo se pueden ver los cambios relacionados al estatus en la resonancia magnética? Esses cambios, em geral, são de horas a dias, são, em geral,
a maioria de las alterações transitórias relacionadas a las crises desaparecem em torno de 72 horas, mais ou menos, não? Então, são precoces, o desaparecimento é precoce. Pero quando falamos de status, temos que ter em conta que há outros processos desencadeados, como inflamação, como uma alteração de perfusão, não? De oxigenação cerebral, e há danos estruturais, por exemplo. E muitas vezes é impossível separar. Por exemplo, se tenéis um status epiléptico pós-anóxia, como pós-parada cardiorrespiratória, é um status que está muito relacionado com o dano causado por la hipoxemia cerebral. Então, quanto foi das crises, quanto foi da hipóxia é impossível. Pero las alterações que são estritamente relacionadas a las crises são tempranas e são temporárias, na maioria em horas. Então, se tenéis um paciente que hace uma ressonância uma semana, 2 semanas depois, e ainda tem alteração, deve ser por a la causa ou por uma outra alteração relacionada ao status. Vamos lembrar, por exemplo, que o status epilépticos pode causar lesões hipocampales por dano não somente citotóxico, também por hipóxia, e muitas vezes o paciente desenvolve uma esclerose hipocampal, em geral bilateral, após status prolongados. Então, essas alterações não são só das crises, mas são vários fatores combinados no status. ¿Y has visto, por ejemplo, malformaciones corticales con una gran expresión en el momento del estatus que posteriormente retrogradaron las imágenes? Yo recuerdo un par de pacientes con displasias corticales focales que aparecía como presentación como si fueran tumores, que después salirse, digamos, toda la sintomatología y repetir la imagen, todo eso es como que tenía tendencia a desaparecer. No sé cuál fue tu experiencia al respecto. Então, e nas displasias, na minha experiência, é que isso não passa muito frequente, isso pode acontecer muito raramente, pero tivemos situações muito claras, por exemplo, de uma lesão com crises focales muito persistentes e com uma alteração que pensávamos que era uma displasia, e depois a alteração diminuiu, quase desapareceu e depois apareceu em outro sítio. E essa era uma manifestação inicial de uma encefalite de Rasmussen, ok? Que mais adiante teria seu curso clássico e teve as alterações. Pero então, aí essa é uma outra situação que pensávamos primeiro que era uma displasia, depois quando desapareceu pensamos, bueno, isto foi pelo status que foi temporário, pero depois o paciente desenvolve um quadro clássico progressivo de encefalite de Rasmussen, então voltamos a pensar que provavelmente aquilo era uma inflamação da enfermidade desde o início. Então, são situações muito complexas, pero na maioria das vezes, esses cambios em las displasias, a não ser que tenham um status muito prolongado, aí estamos falando de horas de status focales, aí sim se pode ter esses cambios que regridem, pero em geral não desaparecem por completo aí. Yo recuerdo una paciente en el hospital que desarrolló un cambio que en el aspecto de la imagen parecía inflamatorio, se le hizo una biopsia, la biopsia informa una displasia cortical y después evolutivamente la paciente se comportó como un Rasmussen, o sea, fue evolucionando y hemos encontrado en la literatura que también puede haber una asociación entre la presencia de Rasmussen y displasias corticales focales, ¿no? Sim, isso é muito interessante. Há séries publicadas, há vários casos. Um grupo da Escola Paulista publicou uma série de casos. Em Montreal temos uma série de casos, tivemos aí a Semudio e outros
Es muy interesante y no sabemos por qué en Rasmussen tenemos essa associação com algumas espaços corticales. É todavia um mistério, pero é uma associação muito interessante. E sim, nós outros tivemos pacientes desta maneira também, que seria duas patologias totalmente distintas em sua fisiopatologia. É muito estranho tentar explicar por que as duas estão aí juntas. E são duas coisas raras, não? Es una patología dual sin comprometer el hipocampo, digamos. Sí, sí, exacto. Bien. Aquí hay otra pregunta, es si el PET puede ser útil de alguna forma en los pacientes en estatus, si ofrece alguna información sumado, digamos, a la imagen de resonancia. ¿Qué data nos puede dar el PET? Sim, ele PET pode agregar informações muito interessantes. Por exemplo, el PET, temos aí, há mais de um trabalho, nosso grupo tem um trabalho mais ou menos recente mostrando que ele passa com, sobretudo em las encefalites, aí falando das encefalites, el PET demonstra hipermetabolismo em las encefalites, mesmo quando muitas vezes a imagem é pouco alterada ou quase negativa, por exemplo, em anti-NMDA. Então, sobretudo quando há hipermetabolismo bilateral, isto, dentro do contexto, pode indicar uma encefalites autoimune, por exemplo. Então, o PET pode agregar informação em alguns pacientes em que a ressonância não está muito alterada ou não está muito clara, em questão de diagnóstico. Se vê, por exemplo, em alguns casos de FIRES, ou em que não temos a etiologia, o PET pode agregar informação para demonstrar, pero em geral, quando se tem uma ressonância bem alterada, nestas situações, eu creio que o PET vai agregar pouco, porque vai mostrar pouco mais do que já sabemos com a coisa da imagem, pero se há poucos cambios na ressonância, o PET pode agregar informação, sim. Bien. Una cosa que vos comentaste en tu charla fue que los pacientes que tenían estas alteraciones posictales o ictales durante la imagen de resonancia magnética, el pronóstico era peor. ¿De qué sería indicativo, digamos, quizás esto ya de daño estructural, de que está descrito en el estatus, o cuál sería, digamos, la presentación fisiopatológica en relación a eso? O sea, ¿el daño que ven en la imagen es inflamatorio, es reversible, o el daño en cierta forma ya es irreversible a pesar de que se vea reversible en la imagen por resonancia magnética? ¿Cuál podría llegar a ser la explicación? Bueno, duas coisas. Primeiro, necessitamos ver que tipo de imagem estamos fazendo. Aí, neste contexto de ter alterações pós-ictales durante status com pronóstico pior, estamos falando de imagens mais convencionais, como, por exemplo, FLAIR, sobretudo FLAIR e algumas T2, não? E agora, se hacemos imagens mais sencillas de dano precoce, como, por exemplo, difusão ou perfusão, vamos a ver mais alterações que não necessariamente chegam a alterar a imagem de flare. O raciocínio aqui é mais ou menos como o stroke, não? Quando temos um stroke, a primeira alteração está na imagem de perfusão, depois difusão, e depois as imagens T2, flare e T1 depois, ok? Então, significa que há muito sofrimento cortical, cerebral, que se torna reversível, não? E isto não vai aparecer na imagem flare. Pero se hacemos uma difusão muito detalhada, vamos a ver alterações aí, ok?
Então, se eu penso que se a alteração chega até uma imagem convencional como um flare, por exemplo, é porque houve, de certa maneira, um dano na estrutura, que pode ser um dano temporário, com edema, com inflamação, pero de qualquer maneira, mesmo que se desapareça em la imagem, podemos encontrar isso se hacemos uma imagem mais quantitativa, uma imagem microestrutural como difusão, tensor por difusão, etc., etc. Então, o parecimento dessas lesões focais tem relação com o pronóstico, porque são indicadores que houve um sofrimento, uma alteração cortical de algum grado, pelo menos. Em comparação com outros que não a tiveram, talvez tenham ali uma imagem de difusão alterada, pero se resolveu e depois não altera a imagem flare. Mais ou menos nesta forma de raciocínio. ¿Hay alguna diferencia entre la potencia del resonador y decir, aquí voy a tener más sensibilidad para encontrar más lesiones? ¿Cuál es tu experiencia, Fernando? ¿0,5, 1,5, 3 Tesla para estudiar a estos pacientes? Sim, sobretudo nas imagens que são as imagens que têm necessitam de uma aquisição rápida que se chama EPI, não? Echoplanar Imaging. E aí falamos, por exemplo, das imagens de difusão e, fazendo um parênteses, as imagens de difusão se pode fazer com diferentes direções, com 8, 16, 120, 360. Então, quanto mais direções para a difusão, mais detalhado será o estudo e mais demorado e mais potência de campo necessitamos. Então, se falamos de imagens como estas, que são imagens que têm um componente funcional, porque são imagens muito rápidas, não? A potência de câmbio, a potência do campo magnético é fundamental. 3 Tesla vai mostrar coisas que 1,5 ou 0,5 não demonstra. As imagens estruturais não, que são mais demoradas e mais robustas, como T1, a diferença entre 1,5 e 3 Tesla é menor, muito menor, ok? Pero existe, pero clinicamente não é tão clara a visão macroscópica, vamos assim dizer. Pero assim, cambios, quanto mais potente é o campo, mais possível de ter essas alterações que são mais sutis, não? Pelas imagens grosseiras que vemos aí em dano, como encefalite herpética ou coisas parecidas, isso se vai ver mais ou menos parecido em 1,5 e 3 Tesla. 0,5 Tesla, aí vamos ver muito mal, porque as resoluções caem muito em detalhes, né? Y la espectroscopía puede llegar a ser útil en alguna identificación, digamos, de orientación diagnóstica o de orientación de daño, de topografía de daño. ¿Cuál es tu experiencia, Fernando, en esto? Sim, a espectroscopia é um exame muito interessante, muito aporta informações distintas, não, porque é um exame metabólico, pero todavia é um exame muito demorado, tecnicamente difícil. O maior problema da espectroscopia é que não é uma imagem que se hace multislice ou cobrindo todo o cérebro, tem que ser áreas específicas com regiões de interesse, ROIs. Então, isto faz com que a espectroscopia tenha esta desvantagem de não ter uma cobertura muito ampla. Pero a espectroscopia pode agregar informação quando, por exemplo, e isso passa com uma certa frequência, que temos uma lesão, como por exemplo dizias tu, o paciente tem uma lesão que parece uma inflamação, pero pode ser um tumor, pode ser uma infecção, pode ser um abscesso que está em formação. Há muitas dúvidas e o paciente está com sintomas. Nesses pacientes, porque sabemos onde está a alteração, podemos colocar
el ROI para adquirir a imagem neste ponto, aí sim, a espectroscopia pode ajudar, porque, por exemplo, se é um tumor de alto grado, vai ter um padrão de picos muito distintos. Se é um abscesso, vai ter um lactato muito alto, ou se é uma desmielinização, etc, etc. Então, quando há uma lesão que a natureza dessa lesão não está muito clara, aí sim a espectroscopia pode agregar informações. Bien. ¿Tienes alguna experiencia con estudios en resonadores de 7 Tesla para pacientes con estatus? Não, não tenho e há muito poucos estudos para ir, porque é uma questão de logística, não? Há em Estados Unidos, sobretudo, em alguns países, há aparelhos de 7 Tesla que são autorizados para uso clínico, não? Pero é muito caro e não, digamos assim, não está disponível para ser um paciente quando queiras, assim, de pronto, e o status não temos como agendar uma hora, uma cita com uma hora marcada. Então, esse é o problema del el 7 Tesla para status. Não conosco uma experiência específica com 7 Tesla todavia, porque é um problema de acesso ao sistema, não? Igual, ese problema de acceso también está con todas las coberturas sociales, ¿no? De obtener la resonancia magnética es un problema general para todos, digamos, ¿no? Sim, sim. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, cuando hay una clínica de encefalitis por anti-NMDA y la resonancia es normal, como tú has explicado antes, ¿en cuánto tiempo vos recomendarías repetir la imagen de resonancia magnética? Se a imagem é completamente normal, eu repetiria, dependendo dos sintomas, não? Muitos pacientes se recuperam muito rapidamente e aí se pode fazer uma imagem par de meses depois, pero se o paciente persiste nos sintomas, eu haria uma outra imagem em 4 semanas, mais ou menos, para ver se não há nada aí que estava muito pequeno, muito princípio, e perdemos. Pero vai depender do curso da enfermidade. Se vai mal, eu acho mais temprano. Se vai muito bem, eu espero mais tempo. Não há uma regra muito clara em termos de quanto tempo hacerlo. Bien. Uno, digamos, pensaría en la clínica que en realidad no va a modificar el esquema de tratamiento si el paciente funciona bien y si el paciente no anda bien, en Uhum. realidad va a estar sospechando, bueno, que alguna etiología estructural quizás esté dando vuelta, entonces sería ahí la indicación de repetir y avanzar con la imagen, ¿no? Exato. Bien, acá hay otra pregunta que es cuando vos hiciste referencia a la necrosis laminar cortical, que en realidad es un término de anatomía patológica. Y si se podría llamar así a las lesiones que deja el estatus epiléptico, o son lesiones que obedecen a causas hemodinámicas, como por ejemplo el paro cardíaco. ¿No? Va a depender un poco de la diferente fisiopatología, ¿no? De que estaríamos hablando. Sim. Sim, sim. Não depende da situação da fisiopatologia. Esta descrição que tem a alteração em claustro parece estar mais frequente em pacientes com quadros febriles, não? Como FIRES. Entonces, pero es una observación. Todavía no hay digamos, una comprobación anatomopatológica para dar esse suporte, pero la alteración de imagen se parece con alteraciones de pacientes por outras causas que tiveram el histopatológico, necropsia no caso. Entonces, pero hay muchos pocos dados en ese sentido. Entonces, es parecido con ese término, pero es correcto que es un termo más histopatológico y no de neuroimagen. Uno quizás habla más de necrosis cortical laminar, por ejemplo, en un paciente con
que hace lesiones posparo, ¿no? Porque uno sabe que en realidad fisiopatológicamente eso Sí, seguro que es una necrosis exacto, cortical exacto. laminar, ¿no? Exacto. Bien. Eh, Creo que no tenemos más preguntas. Creo que te hemos explotado bastante, Fernando, en lo que hace al desarrollo de tu tarea de mostrarnos las imágenes en el estatus en este curso. Simplemente agradecerte por tu participación, por tu bondad en siempre estar abierto a participar sin pedir nada a cambio, lo cual te hace más grande todavía. Eh, Así que bueno, si querés cerrar como ya para ir terminando con la segunda jornada de, estas, de este curso de estatus. Bom, primeiro agradecer por a oportunidade, é um prazer, eu acho, creio que estes cursos são muito importantes para difundir as experiências e o conhecimento. Eu creio que é uma atividade muito importante e alegro que muitos participantes cada vez mais em este curso e assim vamos a continuar porque é um tema importante e infelizmente ainda temos muitos pacientes com status e se podemos ajudar mais é muito interessante. Graças por tenerme aqui. Bien. Una última pregunta para cerrar, que esta acaba de llegar, y es una pregunta que creo que es muy interesante también. ¿En cuánto tiempo vos ves que se produce la esclerosis mesial, la esclerosis del hipocampo posterior a un estado epiléptico? Ah, esse é uma, hay fases, não? Por ejemplo, yo creo que mostré en la charla un de los pacientes que tenía un status muy prolongado, no diagnosticado y que desarrolló. ah, entonces, hay fases. O que vemos esta fase de mucho edema, que esse é mais ou menos horas ou dias depois do status, se vê o hipocampo que está gordo, que está brilhante, e aí se vai ver que empieza a diminuir de tamanho e tomar as características da esclerose hipocampal, pero isso tarda semanas, não? Não sabemos exatamente quando. E esta é uma pergunta muito interessante porque hacemos essa pergunta e este é um de nossos temas de investigação atual com a ressonância experimental pré-clínica de fazer em los modelos animais, por exemplo, modelos de estimulação elétrica repetitiva para generar un foco mesial temporal en las ratas y hacemos entonces imágenes seriadas. Ahora tenemos un set Tesla para los animales, entonces ahí estamos empezando a hacerlo. Hicimos un estudio que estamos ahí por enviar para publicación, que foi com uma bobina adaptada em ressonador de 3 Tesla para animais, e vemos que é muito interessante, e há dados de outros grupos, por exemplo, Luiz Concha em México, tem estudos também assim. O que vemos em los animais é que depois do status, porque este que fizemos foi de um modelo de status por pilocarpina, agora queremos fazer um modelo sem status para ver o que é diferente. Que se vê depois de status, é uma alteração maciça difusa no cérebro, pero os hipocampos têm primeiro um edema muito largo, então aumenta o volume e depois do volume reduz, estabiliza e depois se desenvolve a esclerose hipocampal. Então, há fases de aumento, estabilização, diminuição para depois ter a esclerose hipocampal. A pergunta corta de todo isso é que, sinceramente, não sabemos. Era muito a estudar disto para compreender quanto tempo vai levar para desenvolver uma esclerose hipocampal. Pero
Un factor que es muy importante es la intensidad del estatus epilépticos, ¿no? Estatus epilépticos muy prolongado, con muchas crisis, sobre todo tónico-clónicas, bilaterales, son estatus que pueden destruir los hipocampos muy rápidamente. Pero não sei se esse é o mesmo que a esclerose hipocampal que vemos todo o dia, não? São coisas que podem ser muito parecidas, mas eu não creio que é a mesma. Uno tem uma destruição do tecido. O tecido vai como... não sei se isso representa a esclerose hipocampal que hacemos em nossos pacientes que vão para a cirurgia, porque a maioria destes não têm status epilépticos de história, não? Então, ainda está por esclarecer. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ahora sí cerramos con tu actividad. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Eh, Gracias a todos. Finalizamos entonces el encuentro de hoy. Les recordamos que ya va a estar disponible el examen. El examen es en la plataforma de Dan Salud, donde ustedes están haciendo el curso, porque había ahí alguna pregunta si era en la Ilaya Academy. Todavía no, esto es en la plataforma que estamos usando para este curso. Así que allí es donde tienen que completar el examen de la primera parte y ahora de la segunda parte. Así que nos veremos el jueves que viene. El jueves que viene ya nos adentramos un poquito en la electrofisiología, sobre las charlas del doctor Luis Carlos Mayor y de la doctora María del Carmen García sobre los criterios electrográficos, electroencefalográficos del estatus epiléptico y los estudios de monitoreo, que eso es un poco también el aporte electrofisiológico al estatus. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a vos, Fernando, nuevamente. Un gran saludo, nos veremos pronto y un saludo para todos y buenas tardes, buenas noches y nos veremos pronto también con todos ustedes. Gracias. Chao, gracias.